Hello, nice people. How are you? Como estão vocês? Vamos fixar um comentário aqui. Tratamento da dor crônica. Publicar. Vamos fixar esse comentário aqui. Vamos colocar um filtrozinho aqui, porque essa lataria, né? Grande Márcio. Grande professor de Taekwondo. Um abraço, meu amigo. Espero que esteja fazendo suas tarefas como tem que ser, hein? Não estou achando meu filtro, vou ter que fazer com essa lataria aqui mesmo com vocês, tá? Grande Anderson Garcia. Tatiane. Médico não. Médico não, fisioterapeuta. Não quero ser médico não. Grande Uli. Uli já tá agendada aqui para mentoria. Essa Uli, viu? Ai, viu, Uli? Grande Giz, grande Moisés. Cadê? Sarinha, Oeslânio. Isso aí, fisioterapeuta. Vamos conversar um pouquinho aqui, pessoal. Aproveitem para mandar dúvidas aleatórias que a gente vai parar para responder aí. A gente tem aí 45 minutos de conversa, tá? Eu não tô conseguindo colocar o filtro aqui não. Tô tomando porrada da tecnologia, viu? Ó, já desafixei o comentário. Pera aí. Tratamento da dor crônica. Vamos comentar alguns casinhos que a gente atendeu hoje. Passar alguns insights para vocês. Thalita, fisioterapeuta, Alana Medeiros, Jal Machado, seja muito bem-vindo. Empório Coisas de Minas Vilas. Tomei um café no Empório Coisas de Minas Costa Azul. Ave Maria, maravilhoso. Estão de muitos parabéns. De Vilas eu não conheço, mas deve manter o mesmo padrão de qualidade aí, né? Tá, vamos lá. Eu quero mostrar aqui para vocês um caso muito interessante que a gente está gerenciando, né? Cadê, meu Deus? Vou abrir a tela aqui e vou mostrar o artigo para vocês. Quem é meu seguidor raiz já viu esse artigo aí, com certeza absoluta. Tá? Não existe a hipótese de não ter visto esse artigo, porque eu falo dele praticamente toda semana. Tá. A gente está com um paciente que é um paciente das antigas, é um paciente de 5 anos atrás. Ele já veio aqui com a dor torácica e dificuldade de respirar. E aí, qual que é o problema de uma dor torácica com dificuldade de respirar? A sua coluna torácica, ela é curvada em C, isso é uma cifose, é natural, a cifose não é o problema. O nervinho amarelo que sai daqui e comanda a musculatura respiratória, que é o diafragma, né? Tem vários nervinhos amarelos que saem daqui da torácica e vão comandar suas vísceras como órgão, como fígado e estômago, e o diafragma fica em cima dessas vísceras, separando o coração e pulmão de fígado e estômago. Então, qualquer problema de endurecimento, rigidez articular que aconteça nessa região torácica pode afetar o órgão estômago, o órgão fígado, o órgão coração, pulmão ou o músculo diafragma. Isso vai fazer com que você tenha um encurtamento do padrão respiratório, aquela respiração curta e abreviada, e isso vai fazer com que você é probabilidade, tá? E isso pode fazer com que você desencadeie um padrão de respiração ansiosa, extremamente ansiosa. Esse padrão de respiração pode fazer com que você diminua o volume pulmonar, fazendo com que você tenha a sensação de que está respirando mal, que está com falta de ar. A sensação de falta de ar, para quem já sentiu, é desesperadora. E por ser desesperadora, o paciente começa a liberar cortisol, adrenalina na corrente sanguínea e ele começa a ficar preocupado relacionado ao problema. Essa preocupação desencadeia um reflexo de simpaticotonia. O sistema nervoso central, o sistema nervoso autônomo, ele tem dois, ou neurovegetativo, ele tem dois caminhos, o sistema nervoso simpático e o parasimpático. O simpático te prepara para lutar e fugir, e o parasimpático te prepara para dormir e digerir, beleza? Na simpaticotonia, você fica com o mecanismo de luta ou fuga
absurdo do nada, por causa dessa falta de ar que você está sentindo. E aí essa falta de ar começa a gerar uma dor no peito. Porque esses mesmos nervos que eu te mostrei aqui, eles também inervam a musculatura do tronco. Então você pode ter uma dor no peito e o que é que você vai pensar? O que é que você pensaria? Infarto. Aí você vai para emergência. Aí na emergência você faz exame de sangue e faz eletrocardiograma, testa a troponina e vê que você não está tendo um infarto. A dor até irradia para o braço, mas não é um infarto. Você está com um problema na coluna que exame de imagem nenhum vai mostrar. Que Doppler de coração, eletrocardiograma nenhum vai mostrar. Sua coluna pode provocar essas sensações. E aí esse paciente focou muito nessa, meu Deus, eu tô com falta de ar, não consigo dormir. A ansiedade foi lá pro beleléu. E aí quando ele chegou aqui, a gente colocou ele numa posição de pensando na vida. É uma posição onde o paciente fica deitado, com o cotovelo apoiado e a cabeça baixa, deitado de barriga para baixo. E essa posição tende a aumentar a pressão e a carga nessa região da torácica, diminuindo ou atenuando essa curvatura aqui. A pressão vem nessa direção, beleza? E o que é que acontece aí? A gente consegue mudar o sintoma do paciente. O paciente começa a sentir menos dor, começa a sentir menos dificuldade de respirar e a gente consegue violar a expectativa do paciente. Como eu falo sempre aqui, quando o fisioterapeuta consegue violar a expectativa do paciente, o paciente abre uma janela de flexibilidade mental onde você consegue sugerir opções terapêuticas e não interessa se ele passou no médico do Einstein, amigo. Não interessa se ele passou no médico do Sara, se ele passou no médico do sírio-libanês. Você violou a expectativa dele, o médico não. O médico avaliou muito bem, testou muito bem e falou, ó, seu caso é cirúrgico. Você vai tomar esse remédio. Não houve violação da expectativa aí. A violação da expectativa acontece quando você consegue mudar completamente o sintoma do paciente com ação imediata. E essa mudança de ação imediata faz o paciente falar assim, porra, ele é o cara, eu vou seguir o que ele está falando. Aí a gente tratou essa torácica do paciente, ele chegou depois, uns 2 anos depois, com a dor cervical, e essa dor cervical também respondia ao movimento, a gente tratou, deu alta, depois ele chegou com a dor lombar. Na dor lombar, o que aconteceu? Ele fez 8 sessões, pagou o plano de tratamento de 8 sessões e deixou 4 na casa, porque ele melhorou da dor muito rápido e a rigidez que a gente estava tratando não tinha melhorado, mas ele se deu alta, ele sumiu do tratamento. E aí quando ele sumiu do tratamento, ele teve uma nova crise e ele está aqui novamente tratando. Por que eu estou falando disso? Porque assim que a crise veio, eu também atendo a esposa dele, né? E, enfim, ela entrega ele entrega ela, é hilário atender os dois, é muito bom, assim, são 2 pessoas, assim, sensacionais. E assim que ele travou, a primeira coisa que ele fez foi marcar o ortopedista, foi marcar logo uma ressonância nova, achando que a ressonância anterior não era suficiente, porque a ressonância estava velha, e essas alterações que acontecem na ressonância, elas levam décadas para aparecer. Décadas. Não é porque você travou em janeiro, fez uma ressonância e mostrou uma protusão discal, que em dezembro, quando você travar de novo, a ressonância magnética vai mostrar uma hérnia extrusa sequestrada que você precisa de cirurgia, porque aquele problema lá de janeiro evoluiu. Isso não acontece no tempo tão curto de 1 ano. Isso acontece em décadas. Não há relação de proporcionalidade entre os achados de imagem e a intensidade do problema do paciente. Então, ele catastrofizou, travou, a dor irradiou para a perna, gerou stiffness, gerou a rigidez na coxa e ele ficou desesperado. E aí ele tentou marcar uma consulta comigo, não tinha vaga. Aí ele veio falar comigo no Instagram, não sei o que, eu realmente não tem vaga, todos os horários estão preenchidos. Ele só conseguiu 1 semana depois. Quando ele conseguiu 1 semana depois, eu comecei a atendê-lo e eu falei para ele, olha, testamos seus movimentos aqui, você continua respondendo ao movimento, esse problema não vai ser rápido de tratar, seu problema vai demorar 2 meses para ser tratado, não adianta você me pagar o tratamento e
sumir na metade do caminho. Sua dor vai se comportar como um eletrocardiograma, então você vai ter picos e vales, e no pico você vai achar que perdeu tudo, que piorou novamente, que o tratamento não está surtindo efeito. Mas eu quero que você sempre se compare com o dia da crise. Eu estou melhor que a crise? Provavelmente você vai estar melhor que a crise. Você pode não estar melhor que o ontem. O ontem pode estar... Você poderia estar melhor. Entendeu mais ou menos? Então, eu ontem estava com dor 10. Eu ontem estava com dor 7. Hoje eu estou com dor 8. Eu estou pior que ontem. Mas a crise eu estava com dor 10. Eu continuo melhor que a crise. Então, você vai normalizar esses picos e vales do eletrocardiograma porque você foi conscientizado por um terapeuta, por um médico, por um fisioterapeuta, e você já sabe o que é que te espera. Tá, Caio, mas e o que é que eu faço? Você vai fazer somente os movimentos. O que é que aconteceu com esse paciente? Ele já tinha um acompanhamento online que foi omitido das informações. Ele tinha um acompanhamento online com um profissional que não atende ele individualmente. O profissional tem um programa completamente generalista de tratamento da coluna. Ele não foi avaliado, mas ele estava fazendo movimentos que o profissional julga que é bom para tratamentos de dores na coluna. E os exercícios que ele estava fazendo, além dos meus, eram completamente antagônicos ao problema. Ele me contou que estava fazendo os alongamentos, eu falei, me mostra. E ele começou a me mostrar os alongamentos que ele estava fazendo, todos na direção contrária aos exercícios que eu prescrevia. E aí o que é que acontece nesses casos? Eu ganho com o paciente sai melhor, o paciente volta igual, quiçá pior. Então, qual o feedback que eu tenho aqui? Primeiro eu vou falar da catastrofização da imagem, vou te mostrar uma imagem aqui agora. Mas qual que é o problema que eu tenho aqui? O problema é o seguinte: se você é paciente ou quer ser paciente de um médico, de um fisioterapeuta, não omita de jeito nenhum o que você está fazendo paralelo ao seu tratamento. O seu terapeuta, de uma forma que eu diria até ingênua, acredita que você só está com ele. Não que você tenha que só estar com ele. Você pode estar com ele com vários outros profissionais, mas você precisa falar que está com os outros profissionais. A gente não vai julgar o outro tratamento que você está fazendo. A gente só vai te mostrar que existem movimentos que são bons para o seu caso e existem movimentos que são péssimos para o seu caso. E se necessário, a gente vai colocar o movimento para você fazer, para você perceber que a piora acontece imediatamente à execução do movimento. Dito tudo isso, o paciente se torna consciente de que existem coisas que beneficiam o nosso tratamento e existem coisas que anulam os efeitos do nosso tratamento. E se o paciente continuar fazendo o meu tratamento e os outros tratamentos, fatalmente ele não vai chegar lá. Fatalmente ele vai ficar assim, que nem eu. Vamos ficar com esse filtro de palhaço, porque a gente tá fazendo papel de palhaço, viu? Enfim, aí o que acontece? A gente educou o paciente, selecionou 2 movimentos, o paciente melhorou imediatamente, voltou para casa, vamos ver como é que ele volta na semana que vem. O que eu quero mostrar para vocês aqui agora? Quero mostrar isso aqui, ó. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Boa, vamos lá. Cadê? Não é sobre jogos. Pronto. Ó, vocês estão vendo esse paper aqui? Esse paper é de uma gravidez e espondilolistese assintomática. Pessoal, vocês estão vendo essa imagem? Vocês que entendem um pouco ou já fizeram a ressonância magnética, vocês vão perceber que existe um escorregamento de L5 sobre S1 aqui, obliterando completamente o canal medular. Se você olhar para essa imagem, você vai supor que a paciente ela é cadeirante.
porque não há continuidade do sinal medular. E se não há continuidade do sinal medular, o que é que vai acontecer? A paciente não vai ter a função motora preservada, beleza? E se a paciente não tem a função motora preservada, ela provavelmente perdeu força na ponta do pé, perdeu força na coxa. Essa paciente é uma grávida de 8 meses que nunca teve dor. Então, pelo amor de Deus, parem de valorizar o que está no seu exame de imagem. O seu exame de imagem, em 99% dos casos, 95% vai, mas é muito exame de imagem, que é desnecessário. Desnecessário porque não explica a dor, desnecessário porque assusta o paciente, desnecessário porque gera comportamentos mal adaptativos, onde o paciente começa a se proteger absurdamente. Então, confie no seu fisioterapeuta musculoesquelético e faça o tratamento até o final. O seu fisioterapeuta ele vai te dizer exatamente se você vai precisar ou não de um exame de imagem, através de testes específicos que detectam a possibilidade de alguma coisa grave. Uma outra coisa que eu quero compartilhar com vocês aqui é de um caso de um paciente que desenvolveu dor por uma entesopatia de Aquiles. A transição do tendão para o osso, do tendão calcâneo para o osso, tem alterações morfofuncionais que desencadeiam uma dor toda vez que você vai utilizar a panturrilha, ou seja, andar, correr, jogar futebol e por aí vai. 7 anos de problema. Comportamento que se torna protetor e adaptativo quando a lesão se instala. O paciente já fez palmilha, já fez fortalecimento, já fez alongamento, já fez tudo que é tratamento biomecânico, osteopatia, quiropraxia, o caralho A4, medicação, nada melhora o paciente. O paciente está há 6 semanas em acompanhamento comigo. E o que a gente está ensinando para esse paciente? Ora, o seu teste de Thompson, que indicaria patognomonicamente uma lesão do tendão de Aquiles, está negativo. Eu coloco pressão extra, exacerbando a carga na sua panturrilha, você não sente dor. Eu faço plantiflexão forçada, eu faço você sentar no seu tornozelo, você não sente dor. Você salta e aterrissa, você faz passada com aterrissagem, você não sente dor. O que mais de impacto eu preciso colocar para você perceber que você não está pior? Para você entender que não tem uma lesão aí? Caio, é isso que eu não consigo internalizar. Cara, olha só. Você vem fazendo uma prescrição de exercícios comigo durante 4 semanas e você jogou futebol sábado e acordou domingo bem. Primeiros passos com aquela dificuldade, mas acordou bem. Fez os exercícios a semana inteira, fez a sessão, jogou sábado, acordou domingo bem. Carnaval chegou, você parou de fazer os exercícios e mesmo assim foi jogar sábado. Acordou domingo mal. Mesmo tendo acordado domingo mal, segunda você foi melhorando, hoje você está muito melhor. Ou seja, o seu problema, ele mais uma vez é variável, mas no ponto no tempo 1 até o ponto no tempo 0, você está melhor. Por que você está melhor? Você ainda tem dor, mas você não tem incapacidade para executar. Você tem medo de executar. Exemplo, vamos fazer deslocamentos laterais direitos e esquerdos sucessivos com mudanças de direção. Toda vez que você vem para a esquerda, você sente dor. Logo, eu penso, eu tenho algum problema no meu tornozelo. Aí eu deito você, testo o seu tornozelo todo e a dor não aparece. Muitos profissionais já falaram para mim que meu tendão não está tolerando carga. Cara, como é que ele não está tolerando carga se a gente está fazendo saltos, aterrissagens, aceleração, desaceleração e você não está ficando pior, velho?
Claro que ele está tolerando carga, só que o problema agora está no processamento do sistema nervoso. E aí, desde a sessão 2 que eu venho falando com ele sobre terapia cognitivo-comportamental. E aí, hoje eu atendi um outro paciente que está na 3ª sessão com a psicóloga que a gente indicou e milagrosamente, não é milagre, não é milagre. Grande Amília, essa semana eu vou precisar de você, viu, minha querida? Um beijo. Milagrosamente, não é milagre, ele está 70% melhor. E eu comecei a falar com ele a respeito do caso desse paciente e ele parou assim e falou, 70% melhor, né? 70% melhor. Eu não sei se você entendeu ainda, mas o processo está no seu entendimento. Você internalizou uma mensagem por 7 anos que o seu tendão estava defeituoso. E por causa disso, o seu tendão defeituoso dói. Só que se ele está defeituoso, os testes de estresse não tem que desencadear a dor? Os testes não tem que ser positivos? A ressonância não tem que mostrar alteração? Vamos analisar esse trabalho aqui. Existe um trabalho que foi apresentado no The Sport Suisse, um congresso de fisioterapia esportiva, onde o Jill Cook e Craig Purdon, eles fizeram um trabalho só a respeito de tendinopatias reativas. E o que é que eles concluíram disso aqui? Eles concluíram o seguinte: pessoas que têm tendinopatia ou déficits na íntese, eu vou cortar o tecido num corte longitudinal, tá? E você vai ver o tecido de cima para baixo. Esse é um tecido saudável. Perceba o tamanho e perceba a linearidade, tá? Eu peguei minha mão, cortei ela assim e tô te mostrando minha mão assim, tá? Você tá vendo minha mão de cima para baixo. Essa é a visão que você tem do tendão. E aí os trabalhos do Craig e da Jill Cook mostraram que no tendão com tendinopatia, o tendão com tendinopatia funciona microscopicamente dessa maneira. Ou seja, eu tenho um tecido com alteração da ecogenicidade no exame de ultrassonografia, mas a área saudável, the good tissue, que é o que eles chamam, o tecido saudável no tendão com tendinopatia é muito maior e mais volumoso e mais espesso do que o tendão de uma pessoa que nunca teve tendinopatia, alterações degenerativas lá. Ora, mas tendinopatia não é inflamação? Caio, é inflamação. Eu aprendi na faculdade que tendinite é inflamação. Massa. Existe um público que está na corrida dos ratos, trabalhando para pagar contas. E vive trabalhando para pagar contas. Existe um público que saiu da corrida dos ratos e colocam pessoas para trabalhar para eles. Eles pagam suas contas automaticamente e não tem que se esforçar para viver. Você entende que são 2 tipos de pessoas? Pronto. Existem 2 tipos de tendões. Um tendão saudável com esse volume e um tendão não saudável com um volume muito maior, mas com a área alterada. Onde é que eu quero chegar nos marcadores inflamatórios aí? Você é uma pessoa questionadora que está duvidando de tudo isso aqui e vai buscar no YouTube agora The Sport Suisse Congress, Craig Purdon, Jill Cook, Reactive Tendinopathies. Você vai publicar todos os termos, todos os mesh termos e vai jogar lá na PubMed para acreditar em tudo isso que eu estou falando. Porque você é uma pessoa questionadora. Não basta eu aparecer aqui ao vivo 19h38 e te falar que uma coisa é assim. Você questiona tudo. Se você é esse tipo de pessoa, você não vai receber uma informação que tá doendo porque tá inflamado. Desinflama aí com remédio. Tá doendo porque a musculatura tá tensa. Analgesia aí com um analgésico. Você não vai aceitar isso. Você vai questionar. E aí, eles começaram a analisar os marcadores e as citocinas inflamatórias nesses tecidos. E pasmem, o tecido com tendinopatia não tinha marcadores inflamatórios. Esse trabalho foi um marco no tratamento das fascites plantares. Todo mundo não, a maioria das pessoas acham que as fascites plantares são inflamações nas solas dos pés. Mas eu tomei anti-inflamatório e melhorei. Massa! Parabéns!
provavelmente se você não fizesse nada, você também ia melhorar. E não um anti-inflamatório que desinflamou seu pé. Porque quando a gente vai analisar microscopicamente, o tecido em pacientes que têm fascite plantar não tem marcadores inflamatórios. Por isso a terminologia saiu de tendinites para tendinopatias, doenças do tendão, não necessariamente ites no tendão, inflamações no tendão, tá? Isso quer dizer que eu tinha um paradigma inflamatório que caiu por terra, segundo evidência, e eu tinha um paradigma que o tecido estava degenerado e eu não poderia colocar carga nele. Mas ora, olha o tamanho do tecido doente, olha o tamanho do tecido saudável. Será que qual aguenta mais carga? O que aguenta mais carga é o tecido doente. Só que o tecido doente, quando receber carga, vai provocar sintoma, porque ele tem uma área com ecogenicidade alterada. Há uma disfunção contrátil ali. A viscoelasticidade do tecido não está comum. Então, quando ele receber carga, ele vai fazer assim, ó, e vai doer. Só que o que o fisioterapeuta inexperiente, o médico inexperiente fala? O educador físico inexperiente fala. Ele fala para o paciente assim, ó, vai só até onde não dói, viu, vovozinha? Viu, dona Maria? Seu João, desce só até onde não dói. Agacha só até a cadeira. Não faz cócoras, não. Dobra o joelho só até aqui. Angulação de proteção. A gente está falando de um indivíduo saudável que quer performance? Ou a gente está falando de um indivíduo doente que tem dor crônica e que a dor não está mais sendo justificada pelo tecido? A gente está falando de um indivíduo com dor crônica. Todo esse paradigma biomecânico e tecidual de liberação de pessoas, de liberação de diafragma, de meter dedo na boca do paciente para liberar masseter, cai por terra. Sua TM já está doendo há mais de 3 meses? O cérebro é o problema. O sistema nervoso central é o problema, não mais a sua TM. Então corra desses dentistas aí que querem te operar à torta à direito sem você fazer o tratamento conservador. Cirurgia não é tratamento conservador. E não é só sobre a TM que eu estou falando. Eu estou falando sobre qualquer área que você sinta dor. Passou de 3 meses, o problema já é o processamento no cérebro e não mais o local que dói. É muito contraintuitivo fazer o paciente entender isso, porque ele, mas está doendo aqui. Olha como a veia está alterada. Isso se chama sensibilização periférica. Você tem uma representação no córtex muito maior da área que dói do que das outras áreas do seu corpo. Tanto que se você pedir para um paciente com dor crônica desenhar um boneco, ele vai desenhar o boneco assim, ó. A área que dói, vamos dizer que é a mão. Ele vai botar a mão desse tamanho aqui, no homúnculo de Penfield. Porque a representação daquela área no córtex está aumentada. Então, até para descrever e discriminar a dor, ele tem dificuldade. Por isso, você tem que coletar suas referências. Voltando ao tecido doente. O tecido doente aguenta mais carga e não tem marcador inflamatório. Só que como ele tem uma área doente, vai doer durante. E aí tem vários protocolos. E aí muita gente fala, não, o excêntrico é melhor, o concêntrico é melhor, o isométrico é melhor. Não tem regra. Melhor é movimentar-se. Não interessa se vai ser de forma excêntrica, concêntrica ou isométrica. Você precisa colocar carga e respeitar uma sobrecarga constante naquele tecido para gerar uma adaptação morfofuncional que não vai acontecer antes de 6 semanas. Não adianta nem você pedir para o paciente ir 3 vezes na semana no seu consultório, ele vai segunda, quarta e sexta, e quando chega na sexta você reavalia ele. Vai reavaliar o quê? Determinou que o cara tem uma tendinopatia reativa. O que você vai avaliar? Eu só avalio o medo, só avalio como ele está considerando aquele problema, como ele está percebendo a evolução e faço ele refletir sobre tudo que ele me fala. Ele me falou, olha, joguei futebol 2 sábados seguidos, fazendo os exercícios por 2 semanas seguidas. Acordei domingo melhor. Veio o carnaval, não fiz os exercícios, joguei sábado, acordei domingo pior. Mesmo acordando domingo pior, meu problema tá 0 agora, nesse momento que eu tô com você. Ou seja, o problema do paciente é autolimitado. Não tem piora progressiva. Ele piora quando não faz o exercício, do nada ele melhora de novo. O que a gente está tendo aí?
alteração no processamento do sistema nervoso central. Eu preciso fazer o paciente entender que ele não tem lesão. Como que eu faço isso? Meto os exercícios mais pesados que minha criatividade consegue bolar para ele. E ele começa a fazer, começa a sentir fadiga, começa a perceber que mesmo com aquilo não está sentindo dor. E aí ele fica, não necessariamente não está sentindo dor, mas que ele não está piorando ao longo do tempo. Contingência. 24 horas eu não estou pior. Eu cheguei com dor 7 e saí com dor 7. Eu não saí com dor 8, 9 nem 10. Eu continuei, mesmo com o corpo remexido, eu continuei estável. Esse é o fator que gera mais coragem para o paciente continuar se movimentando. Então, mais uma vez, quando a gente vai dar alta para um paciente, eu tô cagando para a dor do paciente. Cagando, literalmente. E aí, se você não pegou a live até desde o início, você vai interpretar isso aqui muito errado. Mas se você assistiu desde o início, você vai entender que eu tô cagando para a dor, porque a dor não vai determinar se ele vai voltar para a atividade ou não. O que determina se ele vai voltar para a atividade é a capacidade funcional. Mais uma vez, eu tenho um paciente que é corredor e quando chega no quilômetro 12 o joelho dói. Ele, sem a minha orientação, parou de correr por 3 semanas, perdeu condicionamento, ficou estressado, algum nível de isolamento social foi implementado, ele ficou ansioso, exacerbou a percepção de dor, foi em vários ortopedistas e vários fisioterapeutas e ninguém conseguiu explicar para ele o que é que está acontecendo. A primeira coisa que eu falei para ele na minha avaliação é: volte a correr. Era para você ter reduzido só o volume de corrida. Começou a doer com 12K? Corre 11K. Não começa a doer com 12? Corre 11. E vem investigar seu joelho. Avaliamos o joelho dele. O joelho dele respondeu com extensão no lateral. Extensão com rotação externa da tíbia. O paciente começou a melhorar. Foi no quilômetro 12 e não doeu. Está no quilômetro 17 sem dor. Pare de tirar seus pacientes das suas atividades quando iniciarem tratamentos. A sua referência é uma coisa que só você liga. O paciente está cagando para sua referência. Ah, mas o cara não dobrava, agora ele dobra. Ah, mas o cara não calçava o sapato, agora ele calça. O que é que ele quer? Ele quer correr 12 quilômetros de novo sem dor. É a referência dele que você tem que ligar, não a sua. Então, você melhorou tudo na sua, pergunta e bota o paciente para fazer o que ele falava que dói. A primeira coisa que eu faço com os pacientes aqui é: me mostra como dói. Ah, não consigo. Me mostra. Doeu fazendo o quê? Faz aí agora e me diz se dói. Ah, agora não tá doendo. Tudo bem. Eu vou lá, avalio, jogo na amplitude final, coloco pressão extra, faço o teste provocativo e acho a dor do paciente. Achando a dor do paciente, eu tenho a minha referência e o paciente também sabe dessa referência. Mas se o cara quer voltar a correr 12K sem dor, não interessa a minha referência melhorar. O que interessa é a referência do paciente melhorar. Beleza? Aproveitando o ensejo, a gente também hoje afastou um paciente com radiculopatia que respondeu de forma limitada. Limitada por quê? Perceba. O paciente tinha dor no quadril direito, crise, foi no ortopedista, investigação de ressonância, achou osteonecrose do quadril. Osteonecrose do quadril, recomendação: tirar a carga por 3 meses. 3 meses de muleta. Paciente médico, plantonista, cirurgião. Ao colocar muleta no paciente, o paciente começou a sobrecarregar o outro lado, desenvolveu uma dor ciática. Chegou para mim para tratar a dor ciática. A dor ciática foi classificada como radiculopatia. A radiculopatia dele começou a responder a movimento porque ele não dobrava para trás, ele passou a dobrar. Ele não chegava nem no joelho dobrando para frente, hoje ele chega no chão. Ah, Caio, respondeu tão grande assim, é um bloqueio de movimento? Não, não é um bloqueio de movimento. Bloqueio de movimento tem a resposta uau. O paciente melhora de uma forma inequívoca, te chama de herói. Ele fica sorrindo na sua frente. Meu Deus, como eu estou muito melhor. Bloqueio de movimento é isso. Quando a resposta é limitada e ele vai melhorando aos poucos, não é bloqueio de movimento. Ok?
Depois disso aí, a gente começou a evoluir nos exercícios, começamos a colocar descarga de peso, começamos a colocar neurodinâmica e o paciente preservava uma queixa de flexão de tronco, provocar o quadril direito com osteonecrose, e ele fez uma ressonância bacia e identificou que ele tinha grau de osteonecrose no quadril esquerdo também. Quando ele voltou para a revisão para o ortopedista orientou ele a não fazer os exercícios de impacto. O que ele já estava fazendo comigo? Ele estava fazendo sentar, levantar e afundo com amplitude máxima. O que aconteceu? Ele parou de fazer sentar, levantar e afundo. Aí a gente substituiu por uma ponte simples e substituímos por uma extensão de quadril simples. Beleza? E aí, tome educação. Olha, você está percebendo que você já teve uma crise no quadril. E essa crise no quadril foi desencadeada sem razão aparente, você não teve trauma, você tem um diagnóstico de osteonecrose, mas você também tem no quadril esquerdo, o quadril esquerdo não está doendo. Então, a osteonecrose pode acontecer em indivíduos assintomáticos, não tem nada na literatura que mostre que tal exercício ou tal atividade vai predizer que você vai ter um pior prognóstico relacionado a isso. A vascularização do quadril é uma vascularização muito pequena, feita por uma artéria circunflexa, que chega muito a pouca irrigação. Então a irrigação é feita por osmose, por bombardeio muscular. Então quanto mais musculatura você tiver de coluna, bumbum e coxa, mais irrigado o seu quadril está, mais nutrido o seu quadril vai estar. E pode ser que você evolua de forma satisfatória. Quando ele ia voltar para mim, para eu reintegrar em amplitude média o sentar levantar e em amplitude média o afundo, ele já estava fazendo uma semana em casa sem piora, com instabilidade de sintomas. Tivemos uma evolução. Na última avaliação, o teste de elevação da perna reta estava em 75 graus, não estava em 35 graus. Eu já tinha começado a conversar com ele a respeito de possibilidade de consulta anestesiológica para tentar bloqueio transforaminal, se o médico anestesista julgar necessário. Ele já estava com essa ideia incutida na cabeça, e aí eu comecei a falar para ele, olha, vamos testar de novo. Ele foi para casa fazendo os exercícios durante essa semana e melhorou aquela referência que ele tinha, que era do parado sentado para o de pé. Parado sentado, quando ele levantava ele sentia muito incômodo, sair do carro sentia muito incômodo. Um exercício de neurodinâmica oscilatória, que foi a única coisa que ele fez diferente nessa semana, tirou essa referência. Aí é que está o problema. Melhoramos a referência que ele mais se queixa, mas pioramos a referência neurológica. A elevação da perna reta voltou para 35 graus. Ele perdeu amplitude no LASEG, ele perdeu amplitude no SLAMP, acusando um aprisionamento neural maior. Ou seja, nesse ponto no tempo, onde eu ainda vou fazer mais 4 sessões com ele, eu interrompi o tratamento dele e falei, agora eu preciso que você vá no anestesista, porque o anestesista muito provavelmente vai te fazer um bloqueio transforaminal, e esse bloqueio transforaminal vai promover uma redução do inchaço na raiz nervosa, fazendo com que talvez os seus sintomas irradiados na perna diminuam e a gente consiga evoluir com carga novamente nos seus exercícios. Qual que é a hipótese? A hipótese é que, apesar de diagnóstico médico ele ter 2 problemas, lombociatalgia mais osteonecrose bilateral, a crise de dor no quadril dele, que ele achou a osteonecrose, pode ter sido por causa da rigidez na coluna. Por quê? Porque depois que a gente encontrou uma estratégia de movimento na lombar dele, a mobilidade de rotação interna do quadril que estava bloqueada liberou. E ele carrega um medo muito grande de evoluir de forma insatisfatória por causa da história da osteonecrose e por causa da recomendação de muletas, que ele ficou de muleta e tal. E aí o que acontece? Como que a gente vai trabalhar com um paciente desse? A gente precisa de um auxílio medicamentoso. E não é comprar uma dipirona na farmácia, pessoal. Não é ir na farmácia e tomar uma diprospan. Não é meter prednisolona para dentro. Não é meter nimesulida, tramadol para dentro. É consultar-se com um médico que é especialista nisso.
Existem tantas classes de medicação que são tão mais específicas do que esses remédios aleatórios que vocês compram pela farmácia, que se vocês soubessem, nem em farmácia vocês passavam, só depois que fizessem uma consulta médica. A normalização do sistema nervoso, feita, por exemplo, por um antidepressivo chamado amitriptilina, mais a analgesia promovida, por exemplo, por um inibidor de ciclooxigenase 2 como Celebra ou Ettore, pode fazer com que a gente exponha esse paciente novamente aos movimentos e esse paciente zere completamente o Laseg. E o fato dele violar a expectativa depois da medicação e uma intervenção fisioterapêutica pode fazer com que ele perca o medo, se exponha ao movimento, veja que ele não está pior e essa insegurança relacionada ao prognóstico dele termine. Então, assim, resumo da ópera. O que a gente faz com os pacientes? A gente conversa com eles. Por que a gente conversa com eles? Para tirar o medo deles. Só que é como eu coloquei no post anterior. Olha o post anterior e lê comigo, tá? Lê comigo porque, cara, é muito importante. Sobre desenvolvimento no tratamento da dor e na vida. O problema não é a falta de informação. Informações você tem aí para dar e vender. Você liga o Instagram, liga o YouTube, liga a televisão, você encontra várias informações sobre dor crônica. O problema é disponibilidade para ouvir. Eu não vou falar mais alto que médico, que físio ou que educador físico que estão disseminando que sua dor é porque está inflamado, que sua dor é porque sua postura está errada, que seu músculo está fraco, que te falta estabilidade ou que te falta alongamento. Quanto mais alto for o barulho ao seu redor, mais baixo eu vou falar. Certa vez, numa aula do ensino médio, uma professora de redação, que eu detestava a matéria na época, estava dando aula e uma turma estava bagunçando o real, falando alto, e aquilo me incomodava, de uma forma que não estava no gibi. A professora então começou a falar mais baixo, e mais baixo, e mais baixo. E quando pensava que não, dentre todo aquele barulho eu aprendi duas coisas. A primeira é que a gente deve criar um ambiente onde somente os interessados se aproximem para ter esse aprendizado. A gente não deve competir nesse sentido. Eu não vou falar mais alto para competir com quem não quer ouvir. Tem 4 pessoas ao vivo nessa live aqui. Olha quantos seguidores tem aí no meu perfil. Olha para quantos o meu algoritmo entrega. Mais de 30 mil por semana. Sem pagar. Quando eu tenho orçamento para pagar, mais de 200 mil por semana. 4 pessoas estão aqui ao vivo. Você acha que eu estou ligando que não tem, sei lá, 50, 100 pessoas aqui me assistindo? Eu não estou nem aí. Eu quero falar com quem está interessado. E quem está interessado vai assistir isso ou ao vivo ou vai assistir depois a reprise. Ponto. A segunda coisa é que você precisa ter foco. Não importa o caos ao seu redor. Você precisa desenvolver a capacidade de filtrar o que é importante. Não é porque um médico te falou que é verdade. Não é porque um fisioterapeuta te falou que é verdade. Você precisa testar o que o médico te fala e perceber como seu corpo responde. Você precisa testar o que o fisioterapeuta te fala e perceber como o seu corpo responde. Ponto. Quem seu corpo responder melhor, você segue. Acabou o assunto. Você é só mais um entre bilhões. Não é discutindo ou falando mais alto que você vai chamar a atenção de quem não quer resolver um problema. Serenidade em meio ao caos. O que você pode controlar? Foco nisso. Se você está vendo 30 profissionais te falando uma coisa, 40 cursos te ensinando uma coisa da moda e um profissional, um curso fazendo uma coisa diferente, é esse que você deve experimentar e tirar suas conclusões baseadas em sua experiência atual, não em suas jornadas frustradas anteriores. Isso muda o jogo. Esse é o meu último post, né? O meu penúltimo post, é um textinho que tá aí no Instagram. Então, assim, pessoal, eu falei aqui de 3 casinhos
muito legais que podem mudar a forma como você enxerga o tratamento da dor. E você vai parar de ficar gritando, parar de ficar dizendo, não, o médico está errado, o fisioterapeuta está errado. Você vai mostrar para o paciente o que você faz, vai violar a expectativa dele e vai abrir mão dele. Você vai ser desapegado. Avaliou, diagnosticou, conversou sobre o prognóstico e falou, seu plano de tratamento é X, você vai fazer 12 visitas em 3 meses. Se eu perceber que você precisa de mais de 12, você vai fazer mais que 12. Se eu perceber que você precisa de menos de 12, você vai fazer menos que 12. Mas o seu tratamento é de 3 meses. Eu não te vendo quantidade de sessões, eu te vendo tempo de tratamento. Você tem 3 meses para terminar. Passou de 3 meses... Ah, mas eu tenho 4 sessões na casa. Acabou as sessões na casa. Seu tratamento tem validade até para aquele surto efeito. Suas sessões são marcadas semanalmente. Toda semana você precisa me ver. Desmarcou, remarque. Você tem direito a 2 remarcações. Terceira remarcação, acabou. Perdeu a sessão. Tem um contrato? Tem um contrato. O contrato está te dizendo por escrito tudo isso que eu acabei de explicar. Caso você queira fazer o tratamento comigo, essas são as condições. Leve para casa, leia novamente. Se quiser tratar, assine e me traga assinado. Assim que o paciente me traz o contrato assinado, eu começo o tratamento com ele e levo o tratamento por 3 meses. Ponto. Explicou tudo isso, o paciente está pensando muito? Não, tudo bem, fique à vontade. Tudo bem, estamos à disposição. Beleza, melhoras, qualquer coisa, estamos aí. E um abraço. O paciente enxerga que você é extremamente comprometido, porém desapegado. Tanto faz se ele não fizer com você, não vai mudar sua vida. Você não está desesperado atrás de paciente, muito menos atrás do dinheiro dele. Ele sabe que quando ele sai da porta tem outro chegando. Ele sabe que quando ele chegou tinha outro saindo. Ele sabe que quando ele tenta marcar, ele não encontra a vaga imediatamente. Ele tem que entender que a sua consulta é uma experiência e que é um privilégio para ele estar sendo tratado por você, um profissional que se atualiza constantemente, que trabalha com prática baseada em evidência e que mostra para ele qual o melhor caminho para ele ficar completamente independente. Se ele entende que a independência no tratamento é a chave que vai deixar ele com 100% de autonomia sobre esse problema e sobre os problemas futuros, ele não vai nem hesitar. Pessoal, atualmente, hoje, 1, 2, 3, 4 avaliações novas. 4 avaliações novas. Foram 4 planos de tratamento fechados. Os 4 pagaram antes para chegar aqui, para reservar a vaga. Hoje, de cada 10 que é avaliado, 9 fecham plano de tratamento. Eu não lembro a última vez que um paciente novo foi avaliado aqui. Quer dizer, eu lembro. Foi uma paciente que era enfermeira e que fez a avaliação, que melhorou muito, provavelmente achou que era só aquilo ali e não fechou o plano de tratamento. Enfim, eu lembro dela. Mas atualmente, assim, nos últimos 4, 5 meses, todos os pacientes que foram avaliados por mim fecharam planos de tratamento. Ponto. É porque eu sou melhor que vocês? Não. Nunca serei. Você, mesmo fazendo a mesma coisa que eu, tem um jeito de comunicar e um jeito de fazer que te difere dos demais, que faz o paciente escolher você ao invés de mim. Você vai ter 10 profissionais com as mesmas especializações, com as mesmas pós-graduações e vai ter público por 10 profissionais. Concorrência não existe. Concorrência não existe. Por mais que você faça a mesma coisa, o seu jeito de fazer é diferente. Esses pacientes fecharam planos de tratamento comigo porque tiveram a ideia de que eu sabia o que estava fazendo. Porque tiveram a ideia de que eles estão seguros comigo. Porque eu conversei com eles a respeito do prognóstico do problema que eles apresentavam, que é uma coisa que 99% dos profissionais não faz, não sabe nem para onde vai. Ponto.
Esses pacientes fecharam um plano de tratamento comigo porque eu violei a expectativa deles logo no primeiro contato. E a mudança do sintoma do paciente no primeiro contato não quer dizer que eu fui eficaz. A mudança do paciente no primeiro contato é apenas uma mudança de desfecho, que não quer dizer que minha intervenção vai ser eficaz para ele. Só que isso viola a expectativa e abre uma janela de oportunidade. Isso faz o paciente ver ali, ó, a luz no final do túnel que ele nunca encontrou com outro profissional. O esclarecimento que você faz, a educação em neurociência da dor, o reassurance que você faz com o paciente. E ele percebe, caramba, eu já fui em 10 profissionais, eu já fui no Einstein, eu já fui no Sírio-Libanês, eu já fui no Sara. Pô, eu já fui nos Estados Unidos no especialista lá. Ninguém conversou isso comigo. Massa, fez sentido para você então? Não, com certeza fez sentido. Realmente, eu me estressei ontem com não sei quem, tipo marido da paciente, e realmente dormi com dor. E eu não tava assim. E foi imediatamente depois do estresse. Faz sentido que seu sistema nervoso central está em alerta? Não faz muito sentido. Agora deita aqui. Deixa eu colocar aqui 3 pontos de acupuntura para fazer você apagar. A paciente baba na maca, acorda melhor. Por quê? Porque a acupuntura é eficaz? Não, porque o paciente dormiu, porra. O paciente dormiu. A gente tá no mal do século. As pessoas não dormem. Eu não durmo. Só que eu não tenho dor. No momento que eu tiver dor, eu vou ter que me virar de cabeça para baixo para dormir. Eu durmo 3 horas por dia, olha lá. Lorena briga comigo todos os dias porque eu não durmo. Ponto. É o que ela mais briga comigo dentro da nossa relação, é que eu não durmo. As pessoas literalmente não dormem. Só que para quem tem dor, a pessoa precisa dormir. Eu estou publicando conteúdo 2 horas da manhã. Aí quando eu arrasto para cima, ó meu paciente acordado, ó, 2 horas da manhã, morrendo de dor no quadril. Ó meu paciente acordado, ó, 2 horas da manhã, crise de enxaqueca. Ó meu paciente, um bocado de paciente meu entrando nos meus stories, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Aí eu posto em stories quando eu acordo, o paciente já viu também. Eu tô ligado, meu amigo, eu tô ligado em tudo isso. E você tá negligenciando. Olha só. Vida inteligente na madrugada, grande Kellerman. Olha só. Paciente não tem ideia do quanto isso é importante. Não tem ideia. Tá aí com dor crônica, tomando antidepressivo, correndo de médico em médico, batendo em emergência como o quê? Fazendo eletroneuromiografia, fazendo exame de imagem, fazendo angiorressonância e não faz ideia do quanto isso influencia. Olha só. Perguntas, pessoal, joga aí nos comentários que a gente para responder, viu? Ó, ponto 1 de influência. Saúde mental. Ponto 1. Eu sou estressado, eu sou ansioso, eu tenho acessos de raiva, preocupação excessiva, impaciência. Eu tenho autocobrança, eu tenho cobrança externa, eu tenho cobrança da minha família. Não tô falando de cobrança normal da vida, não, pô. Não tô falando de eu estar levantando verba para abrir a segunda sala no prédio, para botar o estúdio de pilates, para botar mais serviços. Ansiedade comum, eu tenho um novo desafio, eu tô trabalhando para resolver esse novo desafio. Eu acredito que esse desafio tem um motivo, e esse motivo é relevante o suficiente. O estresse e a ansiedade por resolução passa a não afetar minhas condições orgânicas. Agora, se eu acho que isso não tem um motivo e tem um problema que eu não vou conseguir resolver, que meu Deus não vai dar certo, que eu estou pessimista em relação ao problema, esse estresse vai gerar alteração no meu sistema. Ah, eu não estou dormindo porque meu filho me acorda. Porra, é sono dos pais. O pai acorda de madrugada por 2, 3, 4 anos com qualquer zoadinha no quarto do filho. É por proteção. Proteção. Você tem significado para a privação de sono. E enquanto você tiver significado, o seu corpo, meu amigo, é uma máquina perfeita criada por Deus. O seu corpo, ele vai se adaptar a essa condição e essa adaptação vai fazer com que a privação de sono não gere problema.
Meu Deus, eu tô numa defesa de doutorado, eu preciso entregar esse doutorado, é minha vida, é tudo que eu sonhei na minha vida. Você tem um motivo, meu amigo, para estar estressado, o estresse não vai te fazer mal. A privação de sono não vai te fazer mal. Agora você tá estressado e a razão do seu estresse é uma parada que você não controla, que você não pode fazer nada, é um familiar que tá agindo mal com outro familiar, é seu marido que você descobriu que está sendo traída e você não tem como provar. É sua filha que passou no mestrado no Canadá e morou com você a vida toda e você não aceita que ela se mude. Você acha que ela precisa fazer o mestrado aqui na UFBA para não sair de perto do seu colo, das suas asas. A gente cria filho para o mundo, minha filha. A gente cria filho para o mundo, a gente não cria filho para viver sob as nossas asas, não. Você está colocando uma pessoa numa bolha e quando ela tiver um problema que não tiver você para resolver, não vai saber o que fazer. Esse é um motivo que você não controla. O estresse vai te fazer mal. A insônia vai te fazer mal. Você está com insônia e você não sabe por que você está com insônia. Você deita e está pensando em 30 milhões de coisas que você tem que fazer daqui a 40 dias e nada do que você pensar ali vai te ajudar a resolver aquela parada. Isso vai te fazer mal. Ponto. Fisiologia do estresse. Fisiologia da crença. Biologia da crença. Quem não leu, leia. Tá? Segundo fator. Todo dia eu falo isso. Água. Água, rei. Água. 400 ml nessa caneca do Nespresso. 500 ml nesse copo do Bahia. 900 ml já foi para dentro aqui. 1 litro foi quando eu acordei. E tem 1,1 litro numa garrafa me esperando quando eu chegar em casa. Ponto. Por que eu faço isso? Porque a sobrecarga renal, ela não acontece da noite para o dia. Você tá aí precisando beber 35 ml por quilo de peso e você pesa seus 70 quilos. Você vai multiplicar 70 por 35, 2.400 por dia. Aí você para analisar qual foi a última vez que você bebeu 2,4 litros de água. Ah, durante o treino eu sempre bebo. Não conta, bonitão. O que você bebe durante o treino não conta. É o que você bebe fora da atividade física. A última vez que você lembra de ter bebido 2,4 litros, você não lembra. Tem uns 10 anos que você não bate a cota de água diária. Você acha que seu rim tá ali bem? Ele tá lutando ali, se adaptando o tempo todo. E isso é um fator que estressa o sistema nervoso. O rim tá colado na coluna. É o mesmo nervo, coluna e rim, nervo esplênico maior. Um ligado no outro. Se um gera uma sobrecarga, o outro só entra em sofrimento também. E isso pode desencadear uma dor também. Pode, probabilidade. Aí você não bate a cota de água e acha que você tá com dor porque tá inflamado. Tá inflamado, continua com sua dor de inflamação aí. Outra coisa. Olha, o Instagram tá expulsando a gente. Exercício físico. Exercício físico precisa ser feito 4 vezes por semana. E se você não faz exercício físico 4 vezes por semana, ou se você faz e não está suficiente, você tem que ter outra atividade fora do exercício físico. Suba as escadas do seu prédio. Bata 5.000 passos todo dia, não interessa. Pare de ir de carro na padaria. Pare de ir de carro no mercado. O mercado a 2 quadras de sua casa. Vá andando. Aumente seu nível de atividade fora da zona de exercício. Beleza? Porque isso vai estimular a analgesia. Só isso que pode estimular a analgesia. Alimentação. Você desembrulha mais do que descasca. Você só come alimento tóxico, você não sabe o que é comer, você acha que come bem porque viu a Globo dizer o que é comer bem. Quando você vai no nutricionista, você aprende que não era nada aquilo do que você aprendeu. Net, boa Keller. E o sono? O sono é o que eu conversei com 3 pacientes novos hoje. Eu parei por 10 minutos para conversar só sobre arquitetura e os 5 ciclos do sono. E falar para eles o quão importante tá com sono regulado para controlador. Às vezes o paciente está fazendo tudo certinho, mas o sono não está regulado. E sem o sono regulado, IGF-1 cai, vários fatores neuroendócrinos caem e você começa a não ter analgesia, porque o seu sistema nervoso está em alerta o tempo todo, incapaz de gerar analgesia. Aí você vai ficar a vida toda tomando remédio até ter uma sobrecarga gastrointestinal e uma complicação maior.
Beleza? Grande Pablo, grande Jefferson, Rodrigo Kellerman, Jaqueline, Movimente, Gibson e Railce. Muito obrigado pela audiência. Grande abraço. Movimento é vida.